Eu vou dar alguns minutinhos aí, esperando o pessoal aparecer. Agora são 18 horas. Então, a gente já vai dar início à nossa conversa. O que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês chamarem no chat quem tiver perguntas e se tiver alguma discussão relevante, alguma opinião que queira dar, aí eu posso compartilhar o vídeo, né? Vocês podem aparecer se quiserem, se não pode só falar mesmo ou escrever, se tiver alguma pergunta, alguma situação específica. Eu acho bacana compartilhar no vídeo e no áudio, que acaba ficando interativo e não só eu, né, falando. Então é uma forma, tem algumas pessoas que não se sentem tão confortáveis, aí pode escrever e eu transponho a pergunta e tento ser esclarecedora. A Juliana Couto, minha aluna também, fez o curso. Bem-vinda, Ju. É engraçado porque fico só eu conversando, sabe? Eu gosto de ter a interação de vocês aqui. Alguém chegou, a Evelyn, mas se a gente deixar todo mundo conversar vai ficar um pouco bagunçado, né? Então, e vai pesar demais o nosso sistema. Eu vou abrindo o artigo. Eu fiz alguns grifos no artigo e alguns comentários, então a minha intenção inicial, eu peguei um tema que era bem importante aí para a nossa rotina de dentista de cavalo. Alguns já receberam, né? Acho que quase todo mundo recebeu o artigo para uma prévia leitura e para a gente apresentar com uma prévia leitura. Eu só vou ter que ver como é que eu vou fazer para aparecer o chat de vocês também, concomitante ao... Quando eu compartilho, eu perco vocês aqui no chat, mas aí a gente vai tentando conciliar essas duas situações. Todos aí? Prontos? Podemos dar início, pessoal? À medida que a gente vai iniciando, o pessoal vai ingressando, né, no grupo. Então, vou compartilhar com vocês o artigo, inicialmente, né. Por que eu escolhi o tema, né, de doença periodontal? Então, o tema aqui que a gente tem, vocês podem ver aqui, fica mais fácil de visualizar. É um estudo retrospectivo da eficácia de 4 métodos de tratamento de doença periodontal em dentes molares. Um ponto bem importante. Quando vocês leem artigos de científicos de odontologia equina, TIC-TIF, que é isso aqui, ó, TIC-TIF, isso aqui quer dizer dentes molares, são os dentes do fundo. Se vocês botarem na tradução literal, no Google Translate, vai aparecer dentes da bochecha.
não é muito adequado. Então, eu sugiro que vocês traduzam para dentes molares de uma forma genérica. Então, entende-se que são os dentes do fundo da boca. Então, esse artigo é bem relevante, ele é de 2016. Dentre os autores, a gente tem a Christine Jackson, da Austrália. Então, eu gosto bastante do artigo dela, é bem relevante e tem uma abordagem clínica também significativa. Depois desse artigo, eles publicaram outro também de doença de cárie periférica, que eu acredito que tem relação com esse experimento, gerou esse artigo de cárie também. Então, ela é bem conhecida pelo artigo de cárie periférica, que não tem muita coisa na bibliografia e acaba sendo relevante aí em função dela ter sido bem expressivo e bem explicativo. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque a doença periodontal, ela acontece, na literatura aí a gente tem que 60% dos cavalos, eu vou mais ou menos usando os grifos que eu utilizei nos meus apontamentos aqui do artigo, né? Então, a gente tem que a doença periodontal acontece em 60% dos animais acima de 15 anos. E eu não acredito que atualmente, isso aqui é um dado bem antigo, eu acho que é de 2010, se não me engano, depois a gente olha nas referências do Dixon, ou anterior, inclusive, porque nessa circunstância que se diz aí 60%, o número de cavalos tratados com equilíbrio oclusal era bastante reduzido, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí o fator das pessoas tratarem mais anualmente os animais, mundialmente falando. Então, eu acredito que essa taxa aqui reduza bastante nos próximos anos. Mas ainda aqui no nosso país, tem muito cavalo que nunca recebeu tratamento dental, que acaba recebendo tratamento só num quadro mais agravado de quadros orais, né? Então, talvez para a gente vale esse número aqui. Eu, na minha rotina, já vejo que atualmente reduziu bastante o número de casos de doença periodontal em função de eu ter muito cavalo de recidiva de tratamento, né? Então, são cavalos anuais, então acaba diminuindo essa taxa. Mas cavalos que nunca foram tratados, eu acredito que esse valor seja bem fiel. E aí, o que é? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Primeiro, o que é a doença periodontal? Tem um negocinho bastante bacana aqui, ó. A gente pode desenhar. Vou tentar desenhar, né? Aqui, ó, um dentinho. Outro dentinho. É difícil de desenhar, pessoal, porque é com o mouse, mas a gente vai conseguindo. E aí a doença periodontal, a doença periodontal se inicia a partir de um diástema. Aqui a gente tem como se fosse o bordo da gengiva e tem um espaço, esse aqui é um diástema em válvula. Oi, Yuri. Olá, tudo bem? Tudo? Eu vou pedir para vocês deixar o áudio fechado. Desligar, beleza. Tá? Beleza, obrigada. Então, aqui nós temos um tipo de diástema fechado em válvula e acumula comida aqui, ó. A graminha acumula aqui. Então, o que isso vai fazendo? Vai fazendo uma lesão, uma gengivite, uma retração desse periodonto e um aprofundamento dessa lesão nesse sentido. Então, acontece a degeneração da parte periodontal, inclusive da parte óssea, fazendo uma periodontite, uma alveolite local, com reabsorção da parte óssea, inclusive. Então, isso, de uma forma resumida, é o que é uma doença periodontal, quando a gente tem um comprometimento da parte em torno do dente. E ela é grave, porque pode nos gerar a infecção, inclusive, da região apical, comprometimento levando uma extração. Então, é mais ou menos isso ali que nós temos falado no artigo, né? Que é uma doença dolorosa, vai causar dor. Começa com acúmulo faz uma bolsa periodontal no periodonto e isso faz uma lesão progressiva. Então, não é um processo que é rápido. Ele é bastante lento, por isso é bastante doloroso.
Então, mais ou menos é isso o resumo, né? Eu grifei algumas partes. O que pode causar a doença periodontal? Dentes deslocados, a arcada do cavalo, ela deve ser... Vamos buscar outra fotinho aqui. Os dentes devem ser completamente justapostos, bem arquitetados, um contra o outro. Se eles não estão nessa disposição, o que pode acontecer? Começa, então, a acumular a comida aqui nessa região. Opa, ali tem uma grama extraordinária. Ou aqui, digamos que esses são os pontos da doença periodontal. Então, isso aqui acontece porque, de repente, esse dente estava deslocado mais lingualmente, ou esse com um desvio rotado, que ele não está alinhado, né, justaposto aos outros, e fica rotado. Então, tudo isso são quadros que podem nos levar a um processo de doença periodontal. Além disso, vamos voltar para o artigo. Saliências oclusais, overground, saliência, ou seja, um desalinhamento na superfície oclusal. Por que isso pode nos gerar? Diferentemente dos cachorros e dos gatos, a doença periodontal está associada muito à placa, né? A formação de placa bacteriana que faz uma gengivite e vai penetrando pelo periodonto. Nos cavalos é um pouco diferente. O principal fator desencadeador são as saliências oclusais, que vão começando a fazer pressão excessiva em um determinado ponto e o periodonto vai ficando afetado. Então, isso vai acabando, acaba por comprometer essa região e fazendo um excesso de carga e gerando esse processo de doença periodontal. Além disso, também os dentes supranumerários são importantes nesse processo. Aqui, ó, que são dentes a mais. Então, digamos que na fileira, vamos lá ao nosso dentinho aqui, nós temos 6 tick teeth, né? Como eu já expliquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma fileira de 6 dentes molares justapostos. Se nós tivermos um dente a mais, o 12 no caso, ele não está justaposto porque ele não é fisiologicamente adequado à existência dele. Então, normalmente, nós temos uma doença periodontal bem expressiva junto a no espaço interdental interproximal do dente extranumerário. Então, são algumas situações que vão nos levar a uma ocorrência maior desse tipo de quadro. Cavalos senis. Por que o cavalo senil fica mais presente? Eu vou fazendo umas perguntas para vocês me ajudarem também, senão fica só eu, né, falando. A senilidade, o que vocês acham que pode ter relação? Ninguém respondeu. Vamos lá. Isso aqui é um dente, né? Foi retirada a parte óssea. É um dente com coroa longa. É um animal jovem, de média idade, adulto, né? Eu diria. O que acontece no cavalo senil, cavalo idoso? Essa coroa de reserva vai reduzindo o tamanho e, consequentemente, tem menos estabilidade no alvéolo dentário, ficando mais predisposto a movimentos de forças mastigatórias. Então, os diástmas na senilidade eles são mais comuns. O animal idoso fica mais predisposto à doença periodontal, por isso a ocorrência ali de 60% em animais acima de 15 anos, devido a essa coroa de reserva ser reduzida nessa idade. Então, ficou entendido, né? Vamos ao artigo. E uma situação bem importante aqui, que eu grifei como muito importante, é que no cavalo, diferentemente das outras espécies, o fato deles terem uma erupção contínua dos dentes parece tornar mais reversível os processos de doença periodontal, desde que, obviamente, seja retirado o estímulo inicial que ocasiona o processo, né? Então, por exemplo, uma doença periodontal que tem origem por um problema oclusal,
muitas vezes o equilíbrio oclusal consegue, na minha opinião, fazer uma redução dessa doença, né? Desse agravo, principalmente. Nos níveis grau 1 e grau 2, principalmente, elas são classificadas em nível, né? Do grau 0 ao grau 4, grau de doença periodontal. Então, eu colocaria que os processos que têm grau 1 ou grau 2, eles conseguem ser revertidos normalmente com alguns procedimentos de equilíbrio oclusal e limpeza, unicamente. Isso é uma opinião própria minha. Mas vamos ao artigo, né? Vamos ver o que os autores falam. Então, o que eles colocam que não existe muita coisa na literatura que diga qual o melhor tratamento, que compare os tratamentos, né, para a doença periodontal. Então, justamente por isso, o objetivo do trabalho foi ver o resultado, né, de cada um deles nesse processo de regressão da bolsa periodontal. Então, nós temos aqui, eu fiz um resuminho. Eu gosto sempre de fazer a leitura de artigos, fazendo um resumo num papelzinho, porque às vezes fica difícil, muita informação, se usa muita sigla, por exemplo, tem vários grupos, tem 4 grupos nesse trabalho, né, na metodologia. Então tem o CL, aí lá no meio do artigo a gente encontra o CL de novo, daí já não lembra o que representa a sigla. Então normalmente eu pego um caderno, anoto as coisas mais relevantes do artigo, durante a leitura eu só olho que CL significa tal coisa. Então a intenção dessa aula também é sugerir algumas formas aí de como eu uso, né? Pode ser importante aí para vocês na parte de estudo, enfim. E eu gosto de grifar também e colocar, tem como nesses aplicativos atualmente tem como colocar, por exemplo, comentários, então alguma tradução que vocês têm mais dificuldade na parte literal, pode colocar aqui como observação. Então, voltando, o objetivo do trabalho era avaliar, então, esses 4 grupos. São 4 diferentes tipos de tratamento periodontal para periodontite. No grupo 1, eles removeram a comida, tiraram a comida, né? Removeram a comida, lavaram o periodonto, a bolsa periodontal com clorexidina, e seguiram enxaguando a boca do animal. Então, em casa, o proprietário tinha que fazer um enxágue lá com antisséptico. No grupo 2, eles fizeram tudo que fizeram no grupo 1, que é remover o material, e depois de removido, lavado o periodonto, eles colocaram pedacinhos, pegaram um comprimido, né, de metronidazol, picaram em pedacinhos pequenos e colocaram lá dentro da bolsa periodontal esses pequenos pedaços de metronidazol. Então, não era o metronidazol em solução, e sim um comprimido que foi tablet aqui, ó, que foi colocado no periodonto. No grupo 3, eles fizeram a mesma coisa do grupo 1, a mesma coisa do grupo 2 e incrementaram colocando silicone de moldagem, é o que os dentistas usam na parte humana, né? Para fazer moldagem de aparelho. É tipo uma massinha, uma borrachinha, uma massinha de modelar, que quando tu mistura com o catalisador, ela fica com uma densidade de borracha, não fica rígida, mas fica com uma certa flexibilidade, elasticidade, né? Então, isso aqui é o polivinil siloxona temporário. Então, isso aqui é o silicone temporário. Ele tem a finalidade, a gente improvisa, né, na nossa medicina de equinos, porque ele é emborrachadinho e acaba sendo de baixo custo, então é um improviso que a gente usa, inclusive, em pós-extração. Esse é o material que se usa como tampão, tá? Então, isso aqui eles fizeram no grupo 3. Então, o PVS, vocês lembram que é esse silicone de moldagem. E misturaram um pouco de metronidazol junto com essa mistura aí do silicone. E no grupo 3, eles fizeram um corte de uma abertura do diástema, tá? Isso aqui eu gostaria de mostrar para vocês, que é bem importante. Deixa eu fazer para que vocês entendam o que é essa abertura no diástema. Que hoje é bastante discutido esse tipo de terapêutica. Deixa eu fazer aqui uma...
Só vou ter que buscar o... Um minuto, gente. Onde é que está? Vamos tentar entender nessa peça aqui. Então, esse corte de alívio, eles vão aqui, vão com uma broquinha e abrem um buraquinho nesse espaço aqui, tá? É como se alargasse o espaço interdental. Então, aqui vamos desenhar um dente, meio esquisito, né? Aqui, outro dente. É como se fosse esse dente e esse dente. Aí, vem com a broquinha, conforme esse artigo, tá? E abre um buraco aqui, alarga mais esse diástamo. Então, é como se tirasse todo esse tecido dentário aqui. E aí, na tentativa de diminuir o acúmulo de comida, alargando, ficaria mais difícil impactar a comida. Essa é a teoria do uso do corte de alívio ou da abertura ali do diástamo. Hoje é muito discutido e pouco usado. Então, esse foi um dos principais pontos porque eu decidi pegar esse artigo, né? Porque esse artigo não achou muita relevância nessa positiva com o uso desse tipo de terapêutica. E existe um risco muito grande, porque nós temos polpas dentárias nesses dentes e esse corte de alívio, por mais que ele não seja tão largo, é danificado tecidos vitais com muita facilidade, ou seja, um dano térmico ou um dano direto aos tecidos dentários como polpa. Então, na verdade, é como se tu consertasse uma coisa e gerasse outro problema, né? Uma extração dentária no futuro. Então, eu não uso esse corte de alívio, justamente por esse risco, é bastante agressiva essa terapêutica e, enfim, todos entenderam o que é essa terapêutica de corte de alívio que eles narram? Acho que sim, né? Eu tenho um netinho, tá com... Vou mutar, netinho, Machado. Tudo bem, netinho? Só para não interferir aqui, não reverberar para os outros. Então, vamos ao artigo. Então, esse era o grupo 4, né? Além de limpeza inicial, colocação de antibiótico na bolsa, fizeram esse corte de alargamento do periodonto. Eles fizeram, daí na metodologia do trabalho, de sedar nos animais, usaram, isso é bem importante, ó, que eu apontei aqui para falar para vocês sobre esse artigo, que eu achei interessante. Eu gosto sempre de analisar nos artigos como é que eles fazem o tratamento periodontal, né? O tratamento de equilíbrio oclusal. Então, aqui eles sedaram os animais com xilazina e butorfanol, e só os mais temperamentais eram sedados com betomedina. Isso aqui é um trabalho da Austrália. Então, isso é bem interessante porque cada pessoa tem uma particularidade, algum protocolo de sedação, e eles usam xilazina e butorfanol. Claro que o butorfanol é bem mais corriqueiro lá para eles, e mais fácil, mais barato, né? Então, torna esse protocolo efetivo. Já para nós é o contrário, raramente a gente usa butorfanol e a nossa predominância aí é com betomedina, né? Então isso eu gosto sempre de analisar num artigo e visualizar o que eles usam, como é que fazem e tal. Aí o que eles fizeram? Sedaram os animais, fizeram a avaliação da excursão lateral e do movimento rosto-caudal desses animais, avaliaram os incisivos, iniciaram, se tinha que tratar incisivo, a primeira coisa que eles faziam, ó, tratar incisivo antes de colocar o espéculo. Então, é um pouco diferente. Normalmente, eu uso como protocolo, né, do tratamento de equilíbrio oclusal, o incisivo no final, em geral, raras exceções, salvo algumas exceções, mas é importante que existem vários motivos, eu não vou abordar isso agora, mas existem vários motivos que me levam a ter necessidade de tratamento periodontal no final. Do periodontal não, de equilíbrio oclusal dos incisivos somente no final. Aí eles botaram um espéculo, usaram um dental mirror, um espelho, para avaliar, né, essa cavidade com um fotóforo,
E aí fizeram apontamentos em relatórios. Então, vocês percebem que, internacionalmente falando, é tudo o mesmo protocolo, né? Mudam algumas coisinhas, mas é avaliação, exame intraoral com uso de espelho, relatório dentário, e aí esses animais já tinham sido separados previamente e tinham a existência de doença periodontal, né? Aí essas doenças, os locais onde tinham doença periodontal, eles foram sondados. Aí a minha pergunta é, aqui eles dizem usando uma sonda periodontal. E isso é bem importante. A sonda de periodonto, eles precisavam medir quanto que era o tamanho dessa bolsa, porque no trabalho só entrariam animais acima de 5 milímetros. Em algum lugar do trabalho eles dizem que a bolsa periodontal tinha que ter no mínimo 5 milímetros de profundidade. E aí a minha pergunta, vocês conhecem o equipamento? Existe um equipamento específico para isso, que é uma sonda milimetrada. Então, esse é o primeiro ponto, que eu sugiro que todos tenham. Não é um equipamento avançado, é equipamento barato. E se vocês se depararem com uma doença periodontal, esse equipamento aqui é importante para que seja mensurada a profundidade. Ele tem algumas marquinhas que tu consegue calcular quantos milímetros de profundidade tem essa bolsa periodontal. Então, esse é um ponto bem importante. Aqui, 5 milímetros de profundidade ou mais. E fizeram o tratamento, todos os animais que entraram nesse estudo, eles foram tratados previamente para equilíbrio oclusal. E ela coloca no artigo que os animais que receberam tratamento de equilíbrio oclusal previamente ao tratamento da doença periodontal, eles tiveram um procedimento adequado, né, e seguro, sem desgastes excessivos. Então, isso é muito importante, pessoal. Mesmo que eles não conseguissem reduzir a pressão, lembra que eu falei no início da aula, que um dos motivos que causava doença periodontal era uma sobrecarga por uma saliência oclusal. Então, mesmo que o equilíbrio oclusal naquela ocasião, primeiro tratamento, eles não conseguissem realizar o ajuste oclusal completo, seria necessário novas etapas aí de tratamento. Então, uma certa sobrecarga ainda ficaria sobre aquele lugar, porque existe um limite de desgaste necessário, né? Então, eles preconizaram pela segurança, por não danificar o dente, mesmo que não conseguisse remover toda essa saliência oclusal. Isso é importante. Eu acho isso primordial. Então, hoje, dentro da odontologia no Brasil, existe uma percepção muito equivocada que tem que ser feito tudo em um atendimento. Não. A boca completamente lisa, a cavidade oral completamente lisa, com a remoção de todas essas saliências oclusais, é muito equivocado, é errado, gente. Então, diversos artigos, é uma tendência aí, em alguma ocasião da odontologia equina se era um pouquinho mais radical, mas hoje em dia a tendência já é bem menos radical e muitas vezes tem dentes que quase não são tocados, e isso eu gosto de frisar sempre. Muitas vezes a repetição do tratamento em tempo menor é mais efetivo do que se desgastar muito em uma única etapa, né? Existe um limite aí entre o certo e o errado. Voltando ao trabalho, o segundo tratamento foi feito em 6 meses, ou seja, a revisão desses animais. O pessoal está com problema aqui tem umas pessoas que... Deixa eu só ajudar eles a entrar. Acho que eles não estão... Tem gente que não está conseguindo entrar. Isso, 1 minuto, gente. Eu acho que
Alguém conseguiu. Talvez pelo link do WhatsApp seja mais difícil, é melhor entrar pelo link do e-mail. Tecnologias, né? Tem alguns problemas. A gente consegue, estamos nos adequando a esses, todos nós nos adequando. E aí, voltando então, eles realizaram o tratamento, 6 meses depois, revisaram esses animais para ver como é que andava a profundidade dessa bolsa periodontal. E aí, então, falaram um pouquinho, descreveram bem certinho como é que era cada um dos tratamentos. Eu vou passar brevemente aqui, então, a limpeza e lavagem antisséptica da bolsa, que foi o grupo 1, né? O CL lá, que a gente viu. O que eles faziam? Existe um tipo de fórceps longo, alligator, que ele tem tipo uma curvatura. Então, eu gosto bastante desse fórceps para remover a comida. Ele é específico para isso, né? Eu mandei fazer numa empresa, eles fizeram para mim. Porque ele é fininho, ele tem que ser fininho, senão ele não entra dentro do periodonto. Porque muitas vezes só lavar fica algum alimento impactado que a gente não consegue remover. Então, com esse fórceps alligator alongado, ele é bem efetivo. Algumas picks, né, algumas sondas, a gente consegue remover o material. A H-Piles são limas endodônticas longas, elas são mais difíceis de serem encontradas, são importadas e são bastante caras, então acabam... Essa daqui é de 30 milímetros, essa aqui até a gente encontra no Brasil. Mas as longas, elas não são tão fáceis de serem encontradas, né? Então, o que se fazia? Raspava ali para tirar a comida do lugarzinho. Daí, depois disso, lava e irriga. Eu uso um jato com pressão, que facilita, com clorexidina, né? Para enxaguar e já fazer uma antisepsia local. Daí aqui eles colocam o produto. E esses animais que fizeram esse processo 1, eles mantiveram um enxágue da cavidade oral depois pelo proprietário. Depois eles explicam no final ali que essa parte aqui eles não consideram relevante porque eles não conseguiram acompanhar se o proprietário fazia realmente todos os dias de acordo com o preconizado. Então, eles não conseguem dizer que a limpeza da cavidade oral é realmente eficiente na redução da bolsa periodontal, mas consideraram mais essa parte inicial aqui. Então, tudo isso eles fizeram uma vez e deu, né? Depois só vê o animal 6 meses depois. Tá aqui o protocolo de enxágue da cavidade oral, isso que eles solicitaram que o proprietário fizesse em casa, então eles começaram diariamente lavando a boca, depois por 2 semanas, depois pediram para o proprietário lavar em dias alternados por mais 2 semanas e depois, subsequentemente, 2 a 3 vezes por semana como manutenção. Isso aí foi o protocolo número 1. No número 2, nem todos os clientes aceitaram fazer isso. Isso é o mesmo desafio que a gente teria aqui, né? A maioria dos proprietários não ia topar. Metronidazol, o segundo grupo, o que eles fizeram, eu já expliquei. O metronidazol que eles usaram de 200 miligramas em tablet, foi picoteado em pequenas fatiazinhas, em torno aí um pedacinho de 1 a 2 milímetros, foi colocado nessa bolsa periodontal. Ali depois de limpo, obviamente. Toda a etapa, ela sempre segue o passo 1 como origem. E aqui, o silicone, que eles colocaram o metronidazol na bolsa e por cima foi aplicado o silicone. Aqui tem uma imagem, ó. Isso aqui é o silicone. Vocês percebem roxinho aqui. Aqui tá mais evidente que a cor é mais forte. Qual é o ponto importante? Isso aqui é literatura, né? Na prática, pessoal, esse aqui provavelmente seja o 9, o 10, o espaço interdental. É difícil, é bem difícil se conseguir colocar esse material. Não é fácil. Eu uso uma pistola aplicadora, eu uso um material mais fluídico, mais líquido, né? Mas quando é na parte periodontal, no fundo da boca, eu tenho bastante dificuldade na aplicação. Então, o tipo do material usado, isso tudo interfere
na elasticidade dele e facilita ou não a colocação dele. Aqui no trabalho eles sugerem, eles fizeram uma esfera em torno de 1 centímetro, ó, aqui no artigo diz, 1 centímetro a esfera, e digitalmente, com o dedo, eles apertaram no periodonto e depois espalharam, porque esse material, nos primeiros instantes, nos 30 segundos, ele é molinho, ele é bem molinho, parece uma massinha de modelar bem pouco densa. E à medida que, com a temperatura da cavidade oral, ele vai endurecendo. E então, tem que fazer rápido isso. E a língua mexe, o cavalo fica bastante estimulado, então a sedação tem que estar boa também, adequada, para que se consiga fazer uma colocação efetiva. E outra dica, inclusive, que eles falam no artigo, é que não fique umas rebarbas, umas bordinhas elevadas com excesso de material, principalmente no bordo lingual, porque o cavalo passa a língua e remove daí todo esse material, todo esse silicone. Então, foi uma dica interessante que eles deram, né? Esse aqui é o último passo ali, que eu vou mostrar. Então, sobre o material é isso, e o corte de alívio, ó, o alargamento do espaço é isso aqui, ó. Ficou bem amplo, como eu desenhei anteriormente para vocês. Eu acho muito agressivo, porque expõe a parte, não necessariamente faz uma exposição direta do canal pulpar, mas faz uma exposição de processo odontoblástico da dentina primária, que pode levar a uma lesão secundária aí do canal pulpar. Então, é bastante agressivo esse tipo de tratamento, né? Ainda bem que não deu certo aqui no artigo, não foi positivo. Então, eles salientam aqui a possibilidade de afetar o dente de outra forma, né? Com lesão do canal pulpar, a orientação, principalmente quando se vai fazer esse corte de alívio no dente 310, 311, deve ter uma orientação, e 400, né? Nos quadrantes inferiores mais caudais, nos espaços interdentais caudais, deve-se ter uma obliquidade na broca. É uma broca de carbide adaptada numa caneta. Então, ela deve ter posicionamento oblíquo para que se tenha aí um adequado corte efetivo, justamente na forma em que está orientado esse espaço interdental. O total de animais desse trabalho, desse experimento, foram 295 animais. Eles tiraram alguns animais que necessitaram de extração dentária. Então, no final de tudo, ficaram 291 casos, né? E 86 tiveram total completa cura desse espaço periodontal. 86 dos 291. Depois a gente vai ver que a maioria teve uma regressão do tamanho da bolsa, mas apenas não, é um número considerável, 86 tiveram completa regressão dessa bolsa. Deixa eu ver aqui no chat se vocês estão perguntando, que quando eu compartilho a tela, ó, uns quantos não estão conseguindo. Eu não estou conseguindo ouvir. Na sua rotina, utiliza clorexidina em qual percentual? Eu já respondo as perguntas, eu vou responder no final, tá? Vou deixar aqui para resposta. Realmente eu não sei o que aconteceu com algumas pessoas que não estão conseguindo. Letícia, está conseguindo escutar agora? Eu não sei. E alguns não conseguiram entrar pelo link, né? Ninguém mais me falou nada. Bom, enfim, é nosso primeiro dia de teste de aula online, vai ter alguns equívocos, né? A aula está sendo gravada, depois a gente compartilha com o pessoal aí pela gravação. Então, a Fran conseguiu entrar. Eu tinha visto ali que ela estava com problemas no acesso.
Alguns pontos, então. Vamos aos resultados do trabalho. Aqui, ó. O que eles obtiveram? Gente, aqui o número de cavalos testados para cada um dos tipos de tratamento, ó. Então, para o primeiro tratamento de lavar e remover, eles testaram 64 doenças periodontais, né? Com a lavagem, o metronidazol foi o maior número, e com o silicone, 73, e o corte de alívio tiveram somente 9. E isso foi uma justificativa que eles usaram no final, porque que eles acreditam que esse foi o único tratamento que não teve estatisticamente um número significativo, né? Em função de uma amostragem muito pequena. Então, eles acreditam que não seja efetivo o corte de alívio, mas sim o número reduzido de animais que eles usaram contribuiu para a estatística não gerar um número significativo. Então, isso é importante, para quando se faz uma análise estatística no trabalho científico, existe um número, que é esse P aqui, ó, que gera um número que, se ele é ou não significativo. Vocês percebem que todos os outros tipos, ó, de tratamento, eles geraram um P inferior a 0,0001. E esse ficou 0,2. Então, esse P aqui não gerou um número estatisticamente significativo. Então, isso, em função do modelo de estatística que eles usaram, nos gerou esse número. Então, a comprovação científica não gerou um número, uma correlação significativa. Então, por isso, eles descrevem bastante nesse artigo que eles acreditam que existem alguns fatores, usaram vários modelos de testes, eles mudaram os testes de correlação para tentar outra forma, né, de correlacionar. E eles apontaram que a amostragem muito baixa do grupo 4, que é esse de corte de alívio, contribuiu negativamente para o resultado, porque esse foi o único dos 4 tratamentos que não se apresentou com importância significativa. Então, acredita-se que em função disso. E aí tem outro ponto que na discussão eles ressalvam, que é o fato, aqui começa a discussão, de que os animais, como o proprietário tinha que autorizar o tratamento, né? E isso é um trabalho da Austrália, eles trabalham bastante com autorizações de procedimento. O tratamento de corte de alívio, que é o grupo 4, ele é um tratamento mais agressivo, com mais riscos. Então, a maioria dos proprietários acaba não autorizando, por isso o N ficou tão baixo para esse tipo de tratamento. Além disso, se deixou para os casos mais graves, né, onde de severidade de bolsa periodontal, com bolsas mais profundas, o que levou então a um baixo número em função disso. Só apenas os casos mais severos é que a última opção que se tem é o corte de alívio, né? O dente já está quase indo para uma extração, então aí é onde o proprietário opta pelo uma situação mais agressiva. A maioria opta por situações menos invasivas e mais conservativas. Por isso o N daqueles outros tratamentos foi maior. Então foi um trabalho baseado na rotina clínica do pessoal. Então foi conduzido à medida que se tinha a casuística na rotina. Aqui tem outro ponto bastante importante que eles ressalvam, que a profundidade da bolsa periodontal influenciou diretamente nos resultados. E o que quer dizer? Bolsas mais profundas tendem a responder mais rapidamente. Porque o que eles fizeram nesse trabalho? Eles mediram quanto era profundo a bolsa antes de tratar e quanto ela regrediu depois de tratar. Então, eles compararam a profundidade de bolsa antes de tratar e depois de tratar. Tá? Então, isso aí é importante. As bolsas mais profundas requerem tratamentos mais intensivos, né? Aqui,
falei já do tratamento, poucos trataram com o corte de alívio, porque é muito agressivo, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, botar a gente para cá agora. Então, estatisticamente, foi bastante positivo os 3 primeiros tratamentos. Foram os mais conservativos, foram mais efetivos e na estatística nos geraram resultados positivos. Que bom, eu normalmente gosto bastante desse tratamento. E teve uma influência, então, isso que eu já falei, né? Do próprio profundidade da bolsa, que influenciou negativamente aí nos casos de corte de alívio dos diástase, que acabou dando o único grupo que teve uma baixa, não teve, não foi estatisticamente significativo para o tratamento, como tratamento, o grupo 4. E a parte do enxágue oral, que a gente já falou, eles não consideraram como uma resposta, embora eles não encontrassem um resultado estatisticamente significativo, eles consideram que eles não tiveram uma avaliação, né, uma minuciosa avaliação desses resultados. Por exemplo, eles não tinham um relatório que dizia que dia, que horário que o proprietário estava fazendo os enxágues. Então, ficou uma coisa meio solta. Então, eles colocam assim, não é muito relevante essa parte do trabalho aqui, não dá para se dizer que o resultado que a gente teve, que ele não é estatisticamente significativo, seja fiel, porque não foi acompanhado direitinho, né? Então, vamos considerar isso. O enxágue oral não se sabe se dá resultado ou não. E aqui o autor coloca que ele acredita que a doença periodontal vai tomar maior proporção em função dos médicos veterinários estarem prestando mais atenção nessas questões minuciosas da cavidade oral, né? Então acaba vai aparecendo mais trabalho científico a respeito. Isso aqui a gente já falou. Conforme a profundidade da bolsa, mais rápido é esse incremento na redução do tamanho. Inicia só limpa um pouquinho, ela já diminui no primeiro instante, né? Deixa eu ver. Isso aqui a gente fala. Tá. Isso aqui é interessante também. Animais com a maioria na Austrália, que eles acharam como resultado, tinha cárie periférica associada à doença periodontal. Isso eu saliento para vocês, que vocês passem a prestar atenção, porque muitas vezes vocês enxergam a doença periodontal, remove a comida e fica meio pretinho, aquele lugar ali da região do dente, né, do cemento. Ele fica com uma certa erosão. Se vocês palparem, vocês vão sentir uma rugosidade nesse cemento periférico. Isso já pode ser um processo de cárie, fica meio enegrecida a região. Então, a cárie periférica, nesse artigo dos autores, está muito associada com a doença periodontal. Depois, no ano seguinte, eles publicaram um artigo só sobre cárie periférica, que eu falei no início, né? Que vale a pena também a gente estudar, porque coloca alguns fatores que predispõem o processo. E um deles está relacionado aí à doença periodontal. Vamos ver o que mais. Pode estar associado também a uma falta de justaposição, por isso que dá mais acúmulo de comida e dá mais cárie. Algum dente desviado, rotado, né? Que não está colocado bem especificamente no lugar que tem que estar. Os dentes do cavalo são enfileirados de uma forma que não acumula alimento no periodonto. Isso aqui é bastante importante, que eles não... Falando um pouquinho do tratamento de equilíbrio oclusal,
eles não fizeram tratamentos completos de remoção completa das saliências oclusais, a fim de minimizar-se os riscos aí de exposição de polpa, que nem eu falei no início, né? Foi feito só um nivelamento adequado da superfície oclusal, mesmo que não fossem removidas todas essas saliências. Nesses casos que não se fez a remoção completa, forças anormais nessa parte onde tem ainda saliência oclusal vão permanecer e vão contribuir para continuar desenvolvendo diástema e influenciando na efetividade do tratamento. Então, isso é importante. O equilíbrio oclusal, nem sempre a gente consegue fazer a completa remoção de uma saliência, ela tem que ser feita por etapas, e aqui eles salientam. E nesse prazo do trabalho que a gente tem aí de 6 meses, eles fizeram o primeiro tratamento e, em alguns casos, não conseguiram remover completamente o desalinhamento oclusal. E isso pode ter favorecido a não ser 100% efetivo o outro tratamento de doença periodontal. Acho que ficou claro? Falei demais? Então, nem sempre se remove toda a saliência, algumas vezes tem que ser feito por etapa, mesmo que isso não vá me reduzir a pressão, a sobrecarga naquela região periodontal. Então, algumas vezes tem que ser feito em etapas mesmo. Também não se sabe muito sobre a longevidade do silicone temporário, isso é bem importante. Eles deixaram 6 meses ali, né? Eles não faziam revisões esporádicas dessa cavidade oral, colocaram silicone e revisaram só depois naquele prazo. Alguns animais estavam, outros não estavam com o silicone. E o que eu saliento, eu não deixo tanto tempo assim. Eu faço avaliações de 15 em 15 dias quando eu coloco esse silicone. Cada vez menos eu tenho usado. Saiu um artigo do Stasi, que eu acho que do Carlson Stasi, da Alemanha, acho que é de 2017, que ele avaliou a ação desses materiais temporários sobre o periodonto, sobre as células. Ele fez uma avaliação histológica do silicone e outros materiais, e ele percebe que alguns determinados materiais eles são tóxicos para as células e, inclusive, reduzem a capacidade efetiva de regeneração. Então, hoje em dia, mudei um pouco, depois desse artigo, um artigo bem importante dentro da odontologia equina, inclusive porque nós usamos esses materiais temporários em pós-extração, então pode ter um indício aí que eles sejam tóxicos para as células e desfavoreça aí um processo ideal de cicatrização. Então, tudo isso deve ser levado em conta. A gente adapta muita coisa na odontologia equina, né? Então, às vezes a gente tem uma resposta indesejada, porque esse tipo de material, ele não é feito para permanecer em contato prolongado com as células da cavidade oral. Ele é, na medicina humana, na odontologia humana, ele é só para se tirar a impressão da arcada em poucos instantes e se remover, se fazer, então, um trabalho de molde. E a gente que adapta, em função da maleabilidade dele, para ficar disposto ali em contato com o tecido da cavidade oral. Mas podemos ter aí alguns pontos de desvantagem. Então, isso aqui ainda existe muita incógnita sobre esse tipo de material. E esse trabalho do Stasi é bem positivo para nos falar sobre isso. Isso aqui é sobre o enxágue da cavidade oral, que é aquilo que a gente já falou, né? Que não conseguiram ter um dado acurado se o proprietário estava enxaguando direitinho a cavidade. Futuros estudos a respeito do uso de antibiótico, eles testaram só o metronidazol, mas hoje em dia a gente não sabe qual a bactéria, ainda não sabemos qual a bactéria, principalmente atuante no periodonto, nos casos de doença periodontal e periodontite de cavalos. Então, eles usaram metronidazol numa forma que também não é adequada e foi adaptada, né, para se instilar ali no periodonto. Mas eles sugerem a doxiciclina, existe o DoxyHub, acho que é esse o nome, não tenho bem certeza, é uma pastinha
que se usa nos Estados Unidos, ela é bem cara, a base de doxiciclina, que ela é mais adequada para se aplicar sobre o periodonto, né? Então, ela teria um veículo mais adequado para esses quadros periodontais. Mas isso não foi testado ainda, a gente não tem essa resposta dentro da medicina de equinos. Além disso, eles sugerem também a possibilidade de fatores de agregação plaquetária como sendo positivos, talvez sejam positivos nesses processos. Então, hoje a gente tem uma série de coisas aí que podem ser testadas para essa parte de efeito periodontal, né? E, principalmente, se estudar, saber qual a bactéria que mais afeta o periodonto nesses quadros. Eles sugerem, aqui tem uma frase bem interessante, antes de se extrair, existem outros recursos terapêuticos, né, para serem realizados antes de realizar uma extração dentária. Então, sempre uma possibilidade de tratamento conservativo é sugerida pelos autores aqui desse trabalho, e eu patuco essa ideia. Eu sempre digo que a extração é a última opção, e ao longo do tempo a gente tem que saber quais são os efeitos deletérios para um cavalo quando ele perde um dente. Ele perde uma capacidade importante de uma trituração, que ela é feita com a união, né? Ela acontece com a união de todos aqueles dentes enfileirados. Então, se ele perde um desses dentes, ele tem perda também de uma série de benefícios. Então, eu sempre tento preservar um dente, iniciando pelos tratamentos conservativos e, como última opção, a extração. Então, isso aqui é bem interessante. Eles até colocam exemplos aqui, ó, que teve um caso do animal de 20 anos que tinha uma bolsa periodontal bem profunda, aí, de 25 a 30 centímetros, que eles conseguiram fazer o tratamento conservativo e houve a regressão aí dessa bolsa. Então, qual a conclusão? Que eles acharam realmente o tratamento significativo pelos dados aí gerados pela estatística, foi significativo os 3 primeiros tipos de tratamento, e o último tipo de tratamento não teve resultado estatisticamente significativo, que foi aquele do corte de alívio, né? Então, eu acho que mais ou menos é isso. Agora eu vou deixar vocês perguntarem um pouquinho também, né? Sobre o que acharam. Vou tirar o compartilhamento. E vamos lá. Vamos ver as perguntas. Uns quantos não consigo ouvir. Na rotina, então, na rotina, utiliza clorexidina em qual percentual, Kleiber? Eu utilizo a clorexidina no jato periodontal, eu uso o jato, né? Então, o que acontece? Se a gente utilizar 0,2%, que, enfim, pode ser, eu uso em torno de 0,2%. Eu coloco no jato, meu jato é de 5 litros, eu utilizo uma clorexidina 20%. Eu já fiz o cálculo, tá, de diluição. Então, quando o jato está repleto, eu tenho que colocar 250 ml da clorexidina a 20%. E aí eu ressalvo, pessoal, aí eu vou atingir uma concentração de 0,2%, se não me engano. Eu sempre ressalvo essa ideia que às vezes a gente tem de pegar uma clorexidina a 2% e largar uma tampinha dentro de um balde de 10 litros ou 5 litros. Então, acaba não sendo uma concentração efetiva antisséptica. Então, esse cálculo vocês têm que fazer antes, previamente, para saber exatamente qual a quantidade de clorexidina para chegar à concentração mínima. E a gente sabe que a concentração mínima antisséptica é essa sugerida aqui pelo Kleiber. Em caso de um diástome em válvula, com doença periodontal grau 3 e 4, você faria o corte de alívio ou você nunca faz? Prefere curetagem, lavagem, silicone? Então, o corte de alívio, nesse tipo aqui, preconizado por esse trabalho, eu não faço, tá? Eu não faço. Nunca faço. Em 2016, o Frank Schallenberg, da Alemanha, ele apresentou um tipo de corte de alívio não invasivo,
vou tentar desenhar aqui para vocês, naquele meu estilo, que é um corte de alívio pouco invasivo, que eles chamam, né? Tá aqui o desenho. Ao invés de amputar toda essa região aqui, fazer uma abertura, um acesso enorme, perde todo esse tecido aqui, não é tanto assim, né? Um pouquinho menos. O Schellenberg, ele usa uma broca diamantada e ele faz um cortezinho pequenininho, uma meia-lua sobre essa. Então, apenas essa porção do dente fica desgastado, ó. Não se abre completamente o diástema. Isso aqui é um diástema em válvula, não abre completamente. E isso reduz bastante. Isso aqui é em torno de 3 milímetros de profundidade, 3 a 4 milímetros, tá? Não é muito profundo. E essa é a forma que hoje eu trabalho. Eu não realizo aquele corte de alívio agressivo. Eu não acredito. E realmente esse tipo aqui, junto com a limpeza do periodonto, eu tenho efetividade máxima, tenho resultados. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês também. Agora eu vou mostrar. Isso foi um comentário sobre o trabalho, né? Então agora a gente pode falar um pouquinho da rotina. Então eu respondi aqui. A princípio não temos mais perguntas. Agora eu vou abrir aqui. Esse aqui é um caso que eu atendi. Ó, aqui a gente tem, acho que vocês estão conseguindo visualizar bem, né? Aqui ele tinha 17 milímetros de profundidade, usando sonda milimetrada. É um diástema e um dente superior. É no 107, 108. Aí, de 15 em 15 dias, eu fazia limpeza, o mesmo processo como foi descrito pela autora aqui, né? Removia o conteúdo alimentar, lavava com clorexidina com jato. E nesse caso aqui, eu apliquei o silicone no lugar. Eu desgastei um pouquinho as arestas para impactar menos o alimento e depois botei o silicone. Em todas as vezes que eu revisei esse paciente, ele ainda estava com o silicone no lugar. Aqui, ó, dia 27/8, depois 24/8, um mês depois, redução para 11 milímetros. E 5/9 ficou uma redução de... Ainda tinha um pouquinho de profundidade, mas percebam que não tinha o bordo vivo que nem aqui, não tinha essa depressão de gengiva, já tinha uma proliferação. Não sei se vocês lembram no artigo que eles falam que apenas 86 animais tiveram uma regressão de 100% dessa região periodontal. Então, a maioria reduz o tamanho da bolsa, mas não zera o tamanho da bolsa. Então, esse resultado aqui, uma regressão de 50%, é bastante satisfatório. E principalmente, gente, ajuste oclusal é importantíssimo. Eu aposto muito no ajuste oclusal como um resultado extraordinário aí para esses casos de doença periodontal. Mais perguntas? Na sua rotina, alguém quer falar? Só eu tô falando. Agora eu passo a palavra para vocês. Eu vou procurar mais um caso. Tá. Ó, aqui a região de... Vocês escutaram eu falando? O áudio vocês escutaram, né? Sim. Tá, então vamos só mostrar a imagem. Ó, aqui a região. Esse cavalo foi atendido a primeira vez com tratamento de equilíbrio oclusal e aqui uma revisão. Em 1 ano. E olha a regressão do periodonto. Apenas com equilíbrio oclusal. Claro que ele não tinha uma saliência oclusal
tão expressiva, e eu fiz aquela redução bem sutil que eu falei, segundo o alemão, o sistema alemão, aquele do Frank. Bem reduzidinho aqui. E limpeza, e deu. Fica perfeito, ó. Bem pouco agressivo. Então, eu aposto muito nesse tipo de tratamento. E mais perguntas? Aqui, ó. Nestes casos em que se reduz o intervalo de tratamento em função da doença periodontal, se realiza um novo equilíbrio oclusal ou não é preciso? Não. Esse caso em que todos aqueles cavalos ali que eu mostrei, aqueles casos da minha rotina, eu não refiz o tratamento de equilíbrio oclusal. Eu apenas, claro, num prazo de 6 meses, sim, eles são animais que têm que fazer um ajuste oclusal mais estreito, né, semestral. Mas aqueles animais eu realizei, obviamente, no tratamento quinzenal, a limpeza do periodonto, com remoção, inicialmente, do conteúdo alimentar, depois aplicação de lavagem com clorexidina, e deu. E em alguns casos, esse segundo caso que eu mostrei, eu não apliquei o silicone, eu só fiz o ajuste oclusal e a limpeza. E um ano depois, ele foi um animal que eles não fizeram em 6 meses, eles fizeram só depois de um ano. Às vezes a gente indica, mas é normal, né? Não é realizado. E aí eu tive aquele resultado em um ano. Até eu me surpreendi, né? Foi bem efetivo. Então é interessante que o ajuste oclusal, na minha opinião, é primordial. Em algumas situações, a limpeza vai te favorecer nessas situações quinzenais. Deixa eu ver. Me deu essa opinião do Dave Clue. Então, a doença periodontal, aqui a pergunta do Netinho. No David Clue, na página 107, ele afirma que doença periodontal não pode ser caracterizada adequadamente sem radiografia. Qual a sua opinião sobre isso? Os casos avançados, algumas vezes, vou falar o que acontece na rotina, né? O ideal é diferente da nossa realidade de rotina. Algumas vezes a gente está atendendo um animal e o quadro de doença, se depara com um quadro de doença periodontal em que vocês percebem uma profundidade reduzida desse periodonto e apenas uma bolsa focal, ela não se alastra em todo o espaço interdental. Nessas situações, eu acredito, e é uma bolsa, por exemplo, que dá para classificar entre o grau 1 e grau 2. E algumas vezes o cliente, por alguma situação, não autoriza a radiografia, isso é bastante comum. Às vezes eu não tenho radiologista, eu terceirizo, então às vezes encarece bastante. Eu não deixo de tratar esse periodonto ou de efetivar esse tratamento da forma como eu descrevi, em função de não termos esse ponto da radiografia. E realmente eu tenho resultados magníficos, mesmo sem esse, talvez para classificação de um grau, obviamente o raio-x vai ser muito efetivo. Agora, quadros em que eu percebo uma profundidade de bolsa, eu realmente preconizo demais uma radiografia, principalmente porque a gente tem que observar se há uma reabsorção da crista alveolar. Então, casos onde há reabsorção da crista alveolar, isso já tende a ter uma severidade e deve ser dado um outro tipo de atenção, né? Então, acho que é importante. Obviamente, é uma opinião do autor, para a classificação exata, assim, é importante a radiologia. E também para vermos como é que evolui como é que está o quadro de apical, né? É muito fácil uma doença periodontal nos gerar aí um quadro de infecção apical. Não é raro, e por isso a gente deve dar a devida importância em função disso. Pode evoluir sim para a perda de um dente em função da doença apical. Maravilha, deixa. Deixando
do raio-x de lado. Você poderia falar em custos com o tratamento sem o raio-x? Como que fica, quanto, Netinho, a pergunta é, quanto que eu cobro para fazer um tratamento como é que seria cobrada essa revisão da limpeza? Eu acho que é essa a pergunta, tô certa? Vamos ver se entra alguma coisa no chat. Sim, bem isso. Normalmente a limpeza da bolsa periodontal, digamos assim que eu tenho um quadro com aqueles animais ali, aquele que tinha um 107, 108, né? Que eu apliquei o material de silicone. Normalmente eu cobro o deslocamento até o lugar, era um animal próximo à minha clínica, então era bem tranquilo. E normalmente uma consulta. É um tratamento que leva em torno de 15 minutos, ele é bastante rápido, não é difícil, o animal precisa ser sedado. A limpeza ali do periodonto é bastante rápida, né? Claro, eu utilizo o jato, mas normalmente eu cobro uma consulta, que seria em torno aí de 40% do valor 40% a menos do valor de um procedimento de equilíbrio oclusal. Mais ou menos esse o ponto que eu uso, né? O meu valor de equilíbrio oclusal, 40% a menos. Dá em torno de 250 a 300 reais, mais ou menos. Uma revisão de equilíbrio oclusal e o deslocamento. Digamos em torno aí, seria uma faixa de 200 a 300. Depende bastante do tempo aí que vai ser usado. Maravilha. A partir de que grau de doença periodontal, bolsa gengival justifica avaliar a cada 15 dias? Então, uma bolsa periodontal, digamos, com 25 milímetros de profundidade, eu considero uma bolsa periodontal grave. Uma bolsa com 10 milímetros de profundidade, ela é um pouquinho mais sutil. Então, eu não consigo te dizer 20 milímetros, 15 milímetros. É uma percepção tem muita variável. Por exemplo, num potro é comum, na fase de erupção dentária, a gente ter essas bolsas periodontais, pois os dentes eles não vêm eles não erupcionam com total justaposição. Então, é comum encontrar bolsa periodontal, às vezes, com 15 milímetros de profundidade num potro com 4 anos de idade, 4, 5 anos. Normalmente, elas tendem a regredir à medida que os outros dentes erupcionam, né? Porque aí faz a força de justaposição e há uma regressão desse diástema e reduz o acúmulo de comida. Então, esse é um ponto. É muito variável, eu não consigo te dizer a partir de 15 minutos tu vai ter que ter essa preocupação em função de que a partir daí. É muito em questão de animal para animal e muito do aspecto que tu tens. Uma regressão, uma retração muito grave de gengiva, de bordo gengival, pode representar aí um processo que já houve uma reabsorção óssea. Obviamente, nessa circunstância, o raio-x é elementar para te dizer a gravidade. Mas, de forma geral, pelo menos uma revisão com 15 dias vai te dar uma ideia da evolução do quadro, né? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta. Aquelas bolsas periodontais que eu mostrei, deixa eu ver aqui. A partir de que grau de doença periodontal de bolsa gengival justifica avaliar-se a cada 15 dias? Essa aqui era a pergunta que eu já respondi. De modo geral, na rotina, as bolsas gengivais se resolvem após o equilíbrio oclusal. Precisa de feeling, exatamente. Exatamente. Tem algumas que vão resolver, como eu falei, em potro, a erupção vai ter uma regressão. Então, na dúvida, eu sugiro, se vocês ainda não estão muito familiarizados ou
está inserindo essa parte de tratamento agora na rotina, os primeiros tratamentos, tentem fazer uma revisão com 15, às vezes se o cliente não topa, revisa esse paciente com 30 dias, para vocês ir percebendo o que acontece no periodonto. A principal percepção que eu tenho é uma diminuição da gengivite muito rápida de um tratamento para o outro. Isso quer dizer, é positivo, tá? Tá reduzindo esse processo inflamatório, né? Existem novas terapias que estão por vir, né? Então, acho que vocês também podem sugerir. Você disse sobre o intervalo de tempo, onde a cada 15 dias você volta, faz a lavagem e a aplicação do produto. Em quantos retornos ou duração, ou quantas novas visitas você tem resultado? É variável. Isso é de cavalo para cavalo. Então, eu tive um ali que eu fiz só equilíbrio oclusal e no ano seguinte eu não voltei. 12 meses depois estava efetivo. Aquele outro eu fiz quinzenal, comecei em final de em julho, em setembro foram 3 procedimentos de limpeza e aplicação do material, e o cavalo também. Eu vejo uma rapidez efetiva aí nesse tipo de tratamento, não necessita de tantas vezes, mas depende do caso. Eu tive um outro animal, ela tinha um problema de desvio de diversos dentes, ela tinha desvio do eixo, né, dos dentes mandibulares, eram 4 dentes desviados do eixo, então era como se eles estivessem dessa forma, não sei se vocês conseguem entender, então nessas regiões acumulavam comida. Esse é um animal que tem um problema de germe dentário, então é congênito, né, na formação do dente. O que aconteceu? Eram bolsas muito grandes, acima de 25 milímetros, que eu fiquei tratando esse animal 1 ano. Eu fiz extração de alguns dentes, não em primeiro momento, mas tinha alguns dentes com bastante alteração. O animal tinha muita dor, perda de peso, mas em função das extrações em diversos tempos, eu consegui dar acompanhamento e limpeza desse periodonto. Cada vez que eu trocava o curativo, eu fazia higiene dessa parte periodontal. Mas foi um tratamento prolongado. Não chegou a 12 meses de tratamento, não fazia quinzenalmente, depois a gente ia espaçando a cada 21 dias, mas foi em torno de 10 meses, mais ou menos. Então, é muito variável de animal para animal. A causa inicial da doença periodontal vocês têm que entender. Então, essa falta de justaposição dentária não é algo que eu vou conseguir consertar, né? Os dentes estão com falta de justaposição, então o acúmulo de alimento vai acontecer, então isso não tem como corrigir. Então tem que se jogar favorecendo que a gengiva se prolifere e oblitere aquela região. Tentar, né? Ou pelo menos regredir a bolsa. Você consegue. Você disse sobre o intervalo de tempo, você volta, faz lavagem e aplicação de produto em quantos retornos? Tá, isso aqui eu já respondi. Você consegue dizer, por exemplo, se nos cavalos mais idosos, independentemente da profundidade, se demora mais ou menos tempo? Não tenho não consigo te dizer. Não tenho não tem trabalho que diga, e na minha experiência não tenho. Normalmente os cavalos idosos são os cavalos que já não recebem um tratamento tão rotineiro, né? Então é mais difícil. Por mais que a gente indique aí o tratamento dessa forma, né? Rotineiro, normalmente ele acaba ficando aí num tratamento anual. Então é mais difícil de eu te responder. Os cavalos de performance acabam recebendo uma atenção odontológica e o tratamento preconizado é mais adequado, é realizado de acordo com o que a gente preconiza. A mudança na alimentação surte efeito neste quesito. Por exemplo, o cavalo come capim elefante picado, mudar para feno de Tifton seria benéfico, visto seu menor potencial fermentativo? Eu acredito que sim. Assim, existe outro fator. O cavalo, quanto mais
ele saliva, mais ele lubrifica a cavidade oral e mais ele faz o balanço natural do pH e de flora. Então, se ele comer mais, seja o pastoreio, eu acredito que o pastoreio é efetivo para uma série de condições, não que ele vá resolver, senão os cavalos de campo não teriam doença periodontal, né? E a gente encontra bastante cavalo de campo num manejo extensivo com doença periodontal, mas no caso de animais estabulados, sim, favorece por um alimento menos fermentativo. E principalmente que vai diminuir a erosão do cemento periférico, que está muito associado com esses processos de doença periodontal. Visto seu menor potencial. Eu tinha uma pergunta lá em cima, que eu acho que eu passei. Em caso de doença periodontal com cárie, qual a melhor conduta? Tenta buscar a causa, provavelmente seja alimentar, e ajustar esse mesmo exemplo que eu dei, favorecendo que o animal pastoreie mais, a saliva com pH alcalino tende a estabelecer regular esse quadro, né? A cárie, ela só degrada o tecido dentário com pH mais baixo, mais ácido. Então, se a gente consegue elevar esse pH, já é um bom ponto para diminuir o avanço da cárie. Tem mais uma pergunta que entrou. A marca que você mais gosta de usar? Eu não tenho uma marca, eu não vou saber te dizer exatamente agora, não lembro a marca. Eu posso responder depois, eu te aviso qual é que eu uso. Eu acho que para doença periodontal eu uso a Future, na pistolinha, que é uma mais fluídica. Se não me engano é esse nome, mas eu confirmo para ti. Mas depois eu posso compartilhar, em outra ocasião a gente pode fazer a discussão do artigo, esse que eu falei do Stasic, que ele fala quais são os produtos mais adequados para aplicação no periodonto. Acho bem importante. A marca do silicone, mas essa é a resposta que eu vou ficar devendo. Gente, então, eu acho que vamos encerrando por aqui nosso bate-papo. Espero que tenha sido útil a conversa. Quem achou legal, dá o feedback depois, que é importante a gente saber. Claro que é um instrumento aqui novo, né, para todos nós, então a gente tem que se adequando, mas a ideia é esporadicamente fazer esse tipo de encontro, de discussão, e até para que vocês tragam um pouquinho da experiência, algum relato de caso. O formato de discussão de análise de artigo é bastante interessante, né? E, enfim. Se não houver oportunidade de reavaliar e repetir o atendimento, mesmo assim coloco silicone? Não, eu não coloco silicone se eu não for avaliar. Principalmente depois desse artigo do Stasic, não faço isso, gente. É um material que pode ter uma resposta não tão interessante, não tem comprovação de que, bem pelo contrário, agora a gente tem essa situação do Stasic aí dizendo que algum tipo de célula pode responder não muito bem, então isso não é legal. Então, lavar e colocar metronidazol, sim, eu não uso metronidazol, tá? Não utilizo. Mas, segundo a autora, ela teve uma resposta positiva. Então, a gente está embasado na literatura, não estamos inventando história. Na literatura, ela teve resposta positiva. Então, isso é bastante interessante, que os tratamentos que vocês façam
principalmente essas partes mais inovadoras, a gente tem um certo embasamento para que não possa ser julgado como equivocado, né? Então, essa forma aí, eu acho que a nossa autora aqui teve um resultado bastante positivo. Então, estamos com o aval do autor. Eu tenho usado laser terapia, mas isso é outro leque, né? Ainda é muito novo, eu estou fazendo todo um trabalho de... Estou me certificando em laser terapia, então em outra ocasião eu posso falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas existem outras alternativas aí que a gente pode aplicar nessas reações aí de doença periodontal. Então, gente, eu agradeço a todos. Fico à disposição se tiverem mais perguntas, né? Eu tenho meu e-mail, aquele e-mail que vocês colocaram, que vocês confirmaram a presença, também pode ser enviado para responder algumas perguntas e estou à disposição aí para o que precisarem. Feito, obrigada. Boa noite a todos.